Olá, eu sou o Lúcio Castro e esse é o seu R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. Neste episódio, o primeiro de 2025, vamos falar sobre o Janeiro Branco e a importância do cuidado com a saúde mental. Por isso, recebemos a psicóloga Patrícia Serrano. Ela vai poder tirar todas as nossas dúvidas. Patrícia, primeiramente, bem-vinda, um feliz 2025. Muito obrigada. Feliz 2025 também. Patrícia, ano novo, vida nova e também começa neste mês o Janeiro Branco. Como é que é essa campanha? Qual o principal objetivo do Janeiro Branco? Então, o Janeiro Branco foi uma campanha que foi criada em 2014 por psicólogos de Minas Gerais. E a intuito, né, da campanha é promover o assunto relacionado à saúde mental, pensando nos aspectos de prevenção, acolhimento, né? E principalmente a psicoeducação, que é algo que a gente se refere ao conhecimento sobre os transtornos de saúde mental, quais são os possíveis tratamentos. Então, a ideia da campanha é desmistificar um pouco a questão relacionada à saúde mental e os adoecimentos, promovendo aí uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Então, recentemente, em 2023, foi estabelecida uma lei federal determinando aí a campanha como algo relacionado ao país como um todo. E, então, hoje já tem uma força grande e está estabelecida como um movimento importante de conhecimento para todos aí relacionado à saúde mental. Agora, quais as doenças psicológicas mais comuns atualmente, Patrícia? Atualmente, assim, a prevalência é muito grande de depressão, ansiedade, são dois quadros que são muito prevalentes e principalmente atinge em torno de 5% da população brasileira, mais prevalente em mulheres, né? Então, a gente tem esses dados estatísticos assim, que mostram quais são os públicos, né, que são mais atingidos. E existe essa demanda maior aí por suporte às pessoas que apresentam sintomas depressivos e ansiosos. Pois é, Patrícia, a gente está começando um novo ano, a virada de calendário, muitas esperanças acabam se renovando. Agora, como diferenciar os sentimentos passageiros, como tristeza ou estresse, de condições como a depressão ou até o transtorno de ansiedade generalizada? Como identificar esses sintomas? Então, eu falei aqui da depressão e ansiedade como prevalentes, né? E eles são transtornos de humor, que a gente chama de transtornos de humor. E falando do humor, é claro que o humor é algo que faz parte de todo ser humano. Nós temos variações de humor, isso faz parte do ser humano ter dias melhores, dias um pouco mais tristes, né? Então, isso é algo que está dentro do funcionamento humano mesmo. O que diferencia isso de um estado que a gente diria adoecido, e a gente já pode considerar, né, uma patologia, é quando esses sintomas interferem na vida da pessoa. Então, no aspecto social, por exemplo, ela deixa de conviver com o seu ciclo principal de pessoas. Na rotina de trabalho, se é um estudante, por exemplo, isso impacta no rendimento escolar. Então, basicamente, a percepção, né, do risco de um possível estado de tristeza estar migrando para um quadro depressivo é um olhar mais detido sobre o convívio dessa pessoa no seu meio, o seu rendimento profissional escolar, a questão de alimentação, interfere no aspecto também da alimentação, insônia. Então, são sintomas que começam a impactar mesmo na vida da pessoa e é o sinal importante para procurar uma ajuda, pelo menos uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, né? Agora é muito importante também que haja uma participação da família, dos amigos. De repente percebe alguém ali muito querido que está quieto, né, não está se relacionando no dia a dia. Essa observação muitas vezes
ela tem que partir, né, da própria família, de quem está em volta dessa pessoa? Sim, nossa, é fundamental a questão do contexto familiar e dos amigos mesmos, né, que conhecem a pessoa e percebem um comportamento diferente no dia a dia. Isso é algo que assim, não precisa ser psicólogo para perceber. Você já tem um conhecimento ali de que aquela pessoa que antes era muito falante, que ela se comunicava adequadamente, hoje está mais retraída, prefere ficar isolada dentro de casa. E aí é um sinal de que ela precisa, pelo menos, conversar com essa pessoa, entender o que está acontecendo, abrir um canal de comunicação ali e, a partir desse canal de comunicação, sugerir a busca por uma ajuda profissional. Que aí, agora, realmente, esse suporte familiar é importante. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem visualizar o problema. E eu acho que a ideia da gente estar aqui conversando no podcast, a gente estar falando publicamente sobre isso, é justamente dar ferramentas para as pessoas entenderem minimamente quais são os sinais possíveis para um adoecimento psíquico e procurarem ajuda. Patrícia, algumas faixas etárias merecem uma maior atenção, sejam crianças, adolescentes, adultos ou até idosos. Sim, sim, a gente fala de... São idades que têm mais vulnerabilidade, né? Então, com certeza, criança, adolescente. Na criança, por exemplo, um quadro depressivo ela pode se manifestar com comportamentos de irritabilidade, que é algo que às vezes a gente não associa, porque a gente pensa na depressão como uma tristeza profunda, né, um abatimento, que realmente pode estar presente, mas na criança, por exemplo, ela pode estar se manifestando com um comportamento irritadiço, nas relações ou na escola, né? E o adolescente, com certeza, que é a fase de mudança de vida, uma transição aí da fase da infância para a vida adulta, e que já tem todas as suas questões ali próprias, e é uma fase delicada. E o idoso, com certeza, é outro elemento assim, de fragilidade, né? E que é algo que a gente precisa ter muita atenção. Hoje, né, o país, às vezes, não tem esse olhar sobre o idoso. A gente, às vezes, olha muito para a criança e adolescente, mas o idoso, a gente precisa trabalhar muito a sensibilidade e o cuidado, porque são pessoas que, em geral, acabam ficando isoladas, porque já não tem uma atividade no dia a dia. E aí, no entendimento familiar, parece que está tudo bem e que ele fique ali, ele está quietinho, está vendo a televisão, mas a gente precisa estar sensível a proporcionar a essa faixa etária, né, dos idosos uma vida de qualidade, de existência assim, saudável. Né? Porque muitas vezes o idoso vê a transformação da vida dele. Antigamente a casa era cheia de filhos que se casam, daqui a pouco tem netos, porém os netos crescem, também vão viver a própria vida. O idoso, ele pode acabar se sentindo solitário, sozinho, esquecido. Sim, muitas vezes é o que acontece, né? Infelizmente, as famílias precisam manter o seu ritmo de vida e aí o idoso ele fica um pouco à parte disso. Então, é um cuidado que é fundamental aí nessa faixa etária. O isolamento para eles é muito pior, né? É muito difícil. E quando eles participam da rotina da família, dos cuidados com os netos, se dentro da possibilidade tem suas próprias atividades em grupo que eles possam participar, isso aí é muito saudável. Agora, Patrícia, a partir do momento em que são identificados ali sinais que merecem atenção, de que de repente aquela pessoa querida da família ou um amigo muito querido, enfim, de que aquela pessoa ela pode estar com transtornos no dia a dia. Como é que funciona o tratamento? O que deve ser feito dali em diante? Bom, em primeiro lugar, procurar um profissional de saúde mental qualificado, e a gente aí fala da psicologia, do psicólogo, e, eventualmente, até uma avaliação psiquiátrica também, que é o especialista médico que cuida das questões relacionadas à saúde mental. Na clínica, né, eu recebo, às vezes, alguns pacientes que já passaram por algum médico, mas não psiquiatra. Eventualmente, são até medicados, porque tem alguma queixa ali de uma insônia, e aí já vem com uma medicação nesse sentido. Mas eu reforço muito a questão da importância do especialista.
né? E o tratamento envolve a psicoterapia e, eventualmente, o uso da medicação, que vai ser feito pelo médico. O psicólogo não prescreve. A gente faz um trabalho ali relacionado à psicoterapia e que otimiza muito a questão do uso da medicação. Cada caso deve ser avaliado, obviamente, de forma singular. Tem pessoas que não necessitam, eventualmente, de medicação, outras só a psicoterapia, ou a gente trabalha, que aí seria o padrão ouro de tratamento, a parte medicamentosa e a psicoterapia. A adesão ao tratamento é algo muito importante, porque, às vezes, as pessoas até fazem esse passo, vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra, mas uma coisa que eu falo que, diferente não é frequentar a psicoterapia, né? É você estar em terapia, é verdadeiramente vivenciar esse processo como algo que você se propõe a não só tratar os seus sintomas, mas fazer um trabalho mesmo de mudança, de crescimento no próprio trabalho da psicoterapia. E a adesão ao tratamento medicamentoso também é fundamental, porque existe todo um trabalho feito ali pelo médico de forma muito singular também, de prescrever a medicação, e se o paciente modifica, deixa de tomar a medicação, isso aí acaba impactando no próprio tratamento e gerando até piora dos sintomas posteriormente, né? Então, essa é a base, a gente pensando no tratamento como base o psicólogo e o psiquiatra. Para além disso, a gente sempre acrescenta mais coisas. Existe uma rede de possibilidades de suporte para a gente manter a saúde mental. Então, uma coisa que eu falo muito é a atividade física, por exemplo, como um fator fundamental, é um excelente regulador de humor. Eu brinco que eu não prescrevo medicação, mas eu prescrevo atividade física, porque acho que é um recurso muito importante para a manutenção da saúde mental. A pessoa manter momentos de lazer, ter momentos de respiro, né, que ela busque. E isso não é uma receita de bolo, é algo que cada um encontra aquilo que lhe é mais favorável. Então, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ver um pôr do sol, eu gosto de estar com meus amigos, com os meus familiares. Então, você vê que é uma rede de apoio, assim, de suporte, né, principalmente o suporte familiar. Agora, a psicoterapia em si, ela é muito importante, é um momento ali que pode significar mudanças para o paciente, porque é um momento em que ele vai estar com ele mesmo, ele vai se conhecer mais a fundo, muitas vezes vai encontrar ali limitações na personalidade, mas, ao mesmo tempo, ele também vai se deparar com grandes características que esse paciente possa ter para ser alguém ainda melhor. É um momento fundamental na vida de cada pessoa quando ela se dedica, de fato, a se conhecer melhor. Com certeza. A psicoterapia, eu já vi muitas pessoas falando assim, nossa, por que eu não procurei isso antes? Né? Elas adiaram, tinha algum receio, alguma resistência, e, ao mesmo tempo, quando fizeram contato com o trabalho ali da psicoterapia, elas se viram muito auxiliadas nesse processo de autoconhecimento, de mudança. Tanto que a gente fala que não necessariamente você precisa procurar a psicoterapia por conta de um diagnóstico ou um adoecimento. É claro que a gente falou aqui da depressão, da ansiedade, dos sintomas, e isso, com certeza, é o caminho. Mas só o fato da gente estar na vida, no mundo, com os desafios do dia a dia, de trabalho, família, e que a gente tem momentos muito bons, mas a gente também tem momentos desafiadores, isso faz parte da vida. Ter esse espaço de acolhida e de mudança, né, de pensamento naquilo que é mais profundo seu, é muito importante. Te coloca no mundo de uma maneira diferente. E melhor, com certeza, acho que isso te torna um ser humano melhor aí no seu dia a dia. Nem sempre a psicoterapia é fácil, porque justamente a gente entra em contato com questões ali profundas, mas eu acho que é um ato de coragem quando a gente se coloca nesse lugar para se aprofundar e se tornar um ser humano melhor. Então, recomendo para todos, né, a vivência desse espaço. Eu costumo dizer assim que o trabalho da psicoterapia, ele é um trabalho de médio e longo prazo. Obviamente, não é algo que a gente fale de resultados imediatos. A gente tem um conforto no primeiro momento, mas ainda não é um resultado imediato. Isso precisa ser buscado ao longo de alguns meses, às vezes alguns anos, né?
Mas, mesmo assim, mesmo sendo um trabalho de médio e longo prazo, eu tenho um entendimento que a gente ganha tempo com a psicoterapia. Né? Ao invés de eu estar vivendo lá os meus desafios e eu ter que inventar a roda para lidar com aquilo, se eu tenho um espaço, né, com um profissional de acolhida e de reflexão, a gente acaba ganhando tempo, porque justamente ali já vai sendo vivenciado essas dificuldades e quais são os caminhos possíveis, o que eu posso fazer aqui para melhorar em determinado aspecto. Patrícia, Janeiro Branco 2025, virada de página, de calendário. É muito comum que as pessoas elas façam ali planos de mudanças, sempre querem uma vida melhor, mas é natural também, faz parte da vida, que ao longo dos próximos meses, nem sempre todos aqueles sonhos eles vão se concretizar. É muito importante também que as pessoas elas tenham essa consciência que tudo isso faz parte da vida e tem que ser interpretado como conhecimento, como uma oportunidade de amadurecimento e também continuar sonhando. Sonhar é importante mesmo com algumas decepções. Sim, com certeza. A gente precisa buscar um sentido para a vida, né? Que acho que seria essa coisa do sonho, mas principalmente um sentido para a existência. E essa busca, ela não dá para ser de uma forma rígida, né? E estabelecida de uma maneira que eu tenha que pensar de uma forma rígida sobre isso e executar da forma como foi colocada. Porque existem muitas variáveis ao longo da vida, né, do caminho, e a gente exercitar uma certa flexibilidade diante dos acontecimentos, obviamente, acho que ajuda muito, num primeiro momento, estabelecer essas metas, esses sentidos, de uma forma que seja executável, né? Não adianta eu fazer um plano que não seja alcançável, porque isso vai gerar lá na frente um nível de frustração muito grande. Então, eu preciso pensar nesses planos para um próximo ano, por exemplo, como a gente está começando agora, de uma maneira que seja possível e entendendo que eu tenho que ter uma flexibilidade, que alguns caminhos podem se modificar ali, outras portas podem se abrir, outras possibilidades, aquilo que eu tanto pensei, de repente foi para um outro lado. Então, é um exercício importante aí de se manter a meta, se manter um sentido para a vida, o que dá muito respiro para hoje, mas flexibilizando o entendimento de que esses caminhos podem ser variáveis e diferentes, né? E muitas vezes as dificuldades elas são apenas momentâneas, elas vão passar. Uhum. E Sim. aí, nesse momento, no mesmo instante ali que a pessoa está vivendo aquela dificuldade, na medida do possível, ela também tendo essa possibilidade de que é só um momento, de que aquilo vai passar, ela pode se tornar ainda mais forte. Sim, com certeza. É um salto, né? Ao invés de ser um tropeço, ser um salto para um crescimento muito maior. E é claro que eu acho que para tudo, que todos os caminhos que a gente for decidir, sempre estabelecer uma rede de apoio. Isso é fundamental. Nós somos seres gregários, nós precisamos, né, uns dos outros de alguma forma. E para todo caminho que a gente decide, seja pessoal, profissional, ter no entorno pessoas que te apoiam, que te solidarizam com a sua questão, para justamente nos momentos aí de dificuldade a gente ter com quem contar ali no suporte necessário. Patrícia, a gente falando ainda de psicoterapia, apenas quem tem, né, algum sintoma, que não está se sentindo bem, que acha que é um momento ali de parar, fazer uma reflexão na vida, apenas esse paciente deve procurar os profissionais, os psicólogos, ou a qualquer momento da vida é importante ter essa visão de que sempre a vivência pode ser aprimorada. O que você diria? Com certeza, acho que é um recurso para todos nós, assim, que estamos, como eu falei antes, né, estamos na vida e temos nossos desafios do dia a dia. Então, não é necessariamente só para quem está com uma questão de um adoecimento psíquico.
E eu acho que é um caminho válido mesmo a psicoterapia para um suporte, para um crescimento. Nós temos, ao longo da vida, né, do desenvolvimento do ser humano, a infância, a adolescência, falamos aí um pouquinho, né, de algumas, a fase adulta, o idoso. Então, eu diria que acho que seria até importante que, de uma forma até preventiva, todos nós pudéssemos passar por um profissional de saúde mental, eventualmente. Infelizmente, a gente não tem essa cultura, né? Até a própria prevenção em relação à saúde física, às vezes, é até um pouco negligenciada para as pessoas, mas entre as mulheres, por exemplo, a gente já tem um costume de, desde muito nova, ir ao ginecologista, procurar um médico. Então, a gente já tem esse caminho de prevenção. Mas acho que seria um sonho, digamos assim, que todos tivessem essa tranquilidade, essa leitura de que, eventualmente, passar por um profissional de saúde mental para fazer uma avaliação, ter um contato ali, está passando por uma fase da infância, está passando pela adolescência, fases críticas da vida, né? Existem, a gente chama de, dentro do contexto familiar, a gente tem momentos de crise, digamos assim, e uns deles são momentos que são até muito felizes, por exemplo, o casamento, né? O nascimento de uma criança. São momentos muito bons, felizes, desejados, mas eles são mudanças importantes na vida das pessoas. E aí, por exemplo, é um momento bom, é uma escolha, um casamento, mas agora eu estou deixando de ser aquela pessoa solteira ou que vivia na casa dos pais. Hoje eu tenho que assumir uma nova vida, cuidar, né, eu que tenho que administrar a minha casa. Então, algo positivo, mas que gera uma crise. Então, por que não ali também o suporte, né, da psicoterapia para lidar com essas mudanças? Você vê que fases da vida que são normais e que, de repente, você tem um trabalho ali seu de contato, né, com um profissional, e isso te ajuda a superar e estar melhor nesse caminho, né? Agora, falando um pouquinho de dores também, pode acontecer, um paciente, quando ele chega no consultório, ele está com muitas dores internas, tristeza, depressão, mas há vários casos também em que essas dores, propriamente, elas vão se refletir na saúde física. É comum isso? Sim, sim. Nós somos um único sistema, né? A mente, o corpo, a gente separa didaticamente para poder estudar, mas somos um sistema único. Então, com certeza, as questões psíquicas impactam o corpo e, ao contrário também, se a pessoa apresenta uma questão física, né, um problema clínico, isso vai impactar psiquicamente. Então, por exemplo, a gente falou da ansiedade. A ansiedade, ela gera mudanças orgânicas, né? A pessoa tem uma sensação de taquicardia, ela libera mais cortisol, então isso gera né, uma acidez maior no estômago. Então, o corpo ele fica impactado. A ansiedade em si, falando da ansiedade, ela não é um problema, ela faz parte da nossa vida como ser humano. A questão é que, nos dias atuais, as pessoas vivem ansiosas, elas não saem desse estado de ansiedade. Então, elas estão o tempo todo carregando o corpo delas com todas as reações relacionadas à ansiedade. E isso é que o corpo não suporta, e a mente também. Então, e muitas vezes se manifesta no corpo, eventualmente com alguma dor, né, ou alguma questão na pele, uma manifestação orgânica mesmo que pode estar relacionada à sintomatologia psíquica. Então, a gente falou aí do acompanhamento psicoterápico e psiquiátrico, né, medicamentoso, mas eu sempre oriento também que os pacientes procurem uma avaliação clínica, né, façam sempre, regularmente, essa avaliação clínica como um todo, para ter noção de como o seu corpo está, como está reagindo, porque a partir disso existem fatores hormonais também que impactam nas questões emocionais. Então, os hormônios eles estão muito ligados a isso. Então, fazer uma avaliação clínica também é muito importante, não se descartar isso como um recurso para a gente ter um diagnóstico diferencial em relação aos sintomas psíquicos também. Em muitos momentos do dia a dia é comum se sentir ansioso, agora depende da forma como isso é interpretado. Sim, com certeza, é comum, mas
é preciso avaliar como está acontecendo, qual é a frequência, como isso está impactando na vida da pessoa, e aí buscar uma ajuda para avaliar detidamente do como isso pode ser trabalhado. Patrícia, nesse mês de janeiro é um mês de verão, dias bonitos, longos. É muito importante também a gente ter dedicação ao próprio corpo, beber muita água, praticar atividades físicas. Tudo isso pode contribuir para a saúde mental? Com certeza, é o que eu tinha falado da atividade física. A gente tem no Rio de Janeiro, assim, a gente tem uma realidade, né, de verão, a coisa solar, né, e que estimula muito as pessoas a praticarem atividades físicas. Mas esse cuidado é fundamental, né? Atividade física, ingesta de líquidos, alimentação saudável também. Evitar o uso de substâncias, né, alcoolismo, cigarro, substâncias ilícitas, e fazer a manutenção da rotina de uma maneira, dentro do possível, mais leve, né? Eu sei que existem rotinas de trabalho que são mais intensas, mas dentro do fluxo da semana que a pessoa consiga encontrar meios em que ela tenha um respiro, seja junto a um familiar, seja junto aos amigos, seja às vezes vinculado ao seu meio religioso, se isso é um valor, uma importância para a pessoa. Ali é um meio em comum, então não deixar de frequentar os seus espaços comuns, né? E que isso gere um conforto para a pessoa no dia a dia. Falando dos tempos modernos, hoje todo mundo leva uma vida muito corrida, sempre de olho ali no relógio, no que vai acontecer, sempre conectado na internet, nas redes sociais, e o trabalho também está presente na vida de todos nós, claro. Diagnósticos mais modernos, ao longo do tempo em que a sociedade vai vivendo, vai se transformando, hoje fala-se muito do burnout. Quais que são os sintomas? O que é necessário ter atenção? O que você poderia nos dizer? O burnout ele surgiu como um diagnóstico assim, recente, relativamente recente, por conta do olhar que os profissionais de saúde mental começaram a ter sobre os problemas relacionados a situações ocupacionais. Ele está vinculado à questão do trabalho. Mas sintomas que são muito próximos da ansiedade, da depressão e que se manifestam dentro de um contexto de rotina de trabalho exaustivo, né, desgastante. Então, isso a OMS considera hoje como uma questão de saúde pública, né, fundamental. As empresas precisam ter um olhar muito sensível sobre isso. Hoje virou um problema de saúde ocupacional. E aí, hoje, a gente está otimizando cada vez mais os trabalhos que estejam vinculados a pessoas que estão sofrendo pelas questões ocupacionais. Então, realmente, o ritmo de vida hoje está muito intenso, o uso das tecnologias, e isso tudo impacta na saúde das pessoas e que a gente precisa se sensibilizar, e aí muito as empresas, de proporcionarem espaços de relaxamento, estímulo, né, que as pessoas pratiquem atividade física, a própria rotina de trabalho que tenha os seus intervalos respeitados e favorecidos ali, as suas condições, né, de trabalho, e meios em que, eventualmente, se a pessoa apresentar os sintomas, ela consiga ter meios de suporte para tratar o que está acontecendo nesse sentido. O burnout é fundamental ter essa observação mais detalhada. São sintomas muitas vezes graves e que podem até deixar o trabalhador ali fora da possibilidade de exercer as atividades profissionais. Sim, né? sim, pode, dependendo da gravidade, ele pode ser afastado, porque realmente ele não consegue dar conta das tarefas ali da rotina. Então, isso tudo precisa ser pensado de forma até multidisciplinar e conjunta para avaliar e ver as condições desse profissional, as condições do trabalho, a tarefa, a própria função que ele está, de repente, se isso é algo que pode ser modificado e repensado ali. A gente viu
a gente teve a pandemia como um momento, um marco assim, muito importante na vida de todos nós. E muitos profissionais de saúde, por exemplo, na época da pandemia, que foi uma fase muito difícil, exigiu muito dos profissionais, vivenciaram esse tipo de adoecimento. E então hoje as unidades de saúde elas estão muito atentas a isso e procurando dar esse suporte. Até hoje, apesar da gente já ter passado pelo pior, mas a gente tem consequências, né, dessa vivência lá atrás. Então isso tudo precisa ser visto com muito cuidado, realmente. Sim, alguns sinais podem revelar o burnout? Sim, os sintomas básicos que a gente já falou, da ansiedade, da depressão, mas no cotidiano do trabalho, normalmente a pessoa apresenta um pouco mais de irritabilidade, um certo isolamento ali das funções. Pessoas que lidam com o público, por exemplo, elas não conseguem mais ter esse trato ali com as pessoas e elas se distanciam. Então, mas principalmente os sintomas de depressão, quando há um desânimo frequente, uma insônia, a questão alimentar. Então, isso tudo que se apresenta e a gente identifica como uma possível consequência aí da questão funcional, né? Patrícia, dicas para se manter uma boa qualidade de vida. Muitas vezes são dicas simples, elas estão nos hábitos, uma boa música, uma boa leitura, uma atividade ao ar livre. O que é importante para a gente manter a boa saúde mental? É como você falou, é muito simples, às vezes, assim, num primeiro momento, a gente pensando de prevenção, é possível a gente caminhar por caminhos mais simples e mais do cotidiano, que envolve uma boa música, um momento de lazer, atividade física, uma boa alimentação, os cuidados de uma maneira geral, mas principalmente também o que eu falei da rede de apoio, né, da gente construir o nosso entorno com pessoas que te favoreçam, que te alimentem ali de uma convivência saudável, assim, dentro do possível. E então, fazendo esses movimentos em tese simples, a gente consegue prevenir que situações piores se desenvolvam. Mas pensando numa pessoa que já tem algum sintoma, que já está apresentando, ela deve, mesmo com as dificuldades, porque às vezes o quadro depressivo, por exemplo, dificulta para a pessoa estar com pessoas, ou ela já não tem essa energia, esse ânimo. Mas eu costumo dizer assim que não é para a gente esperar ficar bom para fazer as coisas. A gente deve fazer pequenos movimentos possíveis e, assim, isso favorece a melhora dos sintomas. Além do tratamento, né, que eu digo, isso no cotidiano. Então, a lógica não é assim, vou esperar ficar boa para poder encontrar meus amigos. Não, faz uma tentativa, vai ali, encontra, não precisa ser todos os amigos, combina com uma amiga, né, um momento ali que vocês tomem façam um lanche, tomem um café. Isso ajuda a pessoa a reconstruir, né, a sua dificuldade no momento e, claro, reforçando aí que ela tenha uma boa adesão ao tratamento proposto aí da psicoterapia e, eventualmente, a parte medicamentosa também. O Janeiro Branco ainda chama a atenção para uma alimentação mais saudável. O que é importante nisso? Evitar os produtos industrializados, dar atenção, de repente, para quem tem quintal, aquela horta no fundo de casa, aquele espaço ali que está sem utilização. Sim, nossa, com certeza. Assim, a ideia de uma pessoa que tem um espaço de uma horta, por exemplo, olha quantas coisas envolvidas nisso, né? Ela mesma está produzindo um cuidado de um alimento ali que está no seu ambiente, na sua residência. Mas, se isso não é possível, com certeza evitar alimentos industrializados, que eles são muito ricos em sódio, né, muito sal. Isso as minhas colegas nutricionistas podem até falar melhor, mas com certeza a alimentação saudável deixa o corpo mais leve e favorece também. Então, é um fator fundamental aí, né, no cuidado. A própria rotina no dia a dia, ter uma organização, assim que se levantar, já ter alguns pontos definidos das tarefas diárias, tudo isso faz a diferença? Sim, a pessoa ter uma organização do dia, das suas atividades e de forma
que seja, como eu disse, executável, né? Que ela possa dar conta. Não adianta eu também fazer uma organização com milhões de tarefas e que não vai ser execuível, né? Naquele dia, por uma série de fatores. Então, estabelecer aquilo que seja possível ao longo do dia, ter a flexibilidade de que pode ser que tenha uma ou outra coisa que aconteça de forma diferente, mas se organizar, começar o dia com as suas atividades, né, de autocuidado, montar a sua rotina do dia a dia. E com certeza isso ajuda a pessoa mentalmente estar organizada para um dia melhor. Ora, na organização das tarefas, o sono também é muito importante. Fundamental. O sono, ele impacta muito na saúde mental. Pessoas que têm privação de sono sofrem muito em relação a um resultado para o humor mesmo, né? Cada um de nós aqui já deve ter passado por algum momento de que não pôde dormir por uma questão, precisou acompanhar um familiar no hospital, alguma questão aí do dia a dia, e já percebeu o quanto isso impacta no dia seguinte. Então, você imagina isso de forma repetida, né? Noites e noites em que o sono está muito prejudicado. Então, é fundamental uma boa higiene do sono, né? A gente falou aí de um dia que começa e a gente organiza, a gente precisa organizar esse sono também, que a gente chama da higiene do sono. Então, no final do dia, também, alimentação mais leve, né, para a digestão não ficar tão pesada. Evitar o uso de telas é uma recomendação importante. À noite, a gente não ter tanto contato com, principalmente o celular, porque é uma tela que fica muito próxima, né, do rosto. Atividade física não ser tão intensa à noite. Bebidas que sejam com base de café. Então, são pequenos hábitos que ajudam a gente diminuindo o ritmo à noite e melhorar a qualidade do sono. Mas, de qualquer forma, apresentando qualquer dificuldade, procurar uma ajuda médica também, porque é possível, com auxílio médico, ter um suporte nesse sentido, de forma temporária, não é para o resto da vida, mas como um tratamento de início, meio e fim, ter um suporte medicamentoso. Mas no nosso cotidiano, a gente pode ter alguns cuidados simples, como sempre, para melhorar a qualidade do sono. Pois é, o tema saúde mental está numa grande evidência. Esse cuidado também está se refletindo nos consultórios? As pessoas estão indo mais aos consultórios? Como é que vocês observam isso? A gente sente uma diferença, principalmente depois da pandemia, como eu falei, assim, a pandemia veio com um marco e as pessoas entenderam que o cuidado de saúde mental era muito importante. A pandemia foi uma situação muito grave e muito rapidamente a gente foi exposto a uma condição de muita dificuldade, de isolamento, de rompimento ali da nossa rotina. E nos últimos anos, assim, realmente as pessoas têm procurado. Eu acho que a gente tem conseguido desmistificar um pouco a questão da saúde mental, falar sobre. É importante a gente falar sobre isso, esclarecer, fazer com que as pessoas entendam as necessidades de cuidado nesse aspecto, justamente para prevenir problemas maiores lá na frente. Então, tem acontecido uma procura maior. E acho que a tendência é que as pessoas entendam cada vez mais que o valor desse trabalho do suporte psicológico, né, e psiquiátrico também. Esses cuidados, essa procura, enfim, todas as idades devem estar atentas, principalmente os pais, quando a gente fala de crianças. Sim, todas as idades. Os pais precisam se sensibilizar em relação a isso, não ter medos, né? Eu sei que lidar com um desconhecido ou a ideia de que o filho possa ter uma dificuldade ali é difícil, é uma barreira, uma barreira importante ali, mas acho que buscar o quanto antes, principalmente no caso da criança, se a gente identifica o mais precocemente alguma questão, alguma dificuldade, a tendência é que a gente consiga um desenvolvimento muito bom. A gente tem resultados muito bons ao longo da vida. Então, hoje é um estímulo para que os pais se sensibilizem para esse olhar aí da criança, do adolescente. Mas, na verdade, todas as faixas etárias precisam ter essa abertura aí para o cuidado da saúde mental. Bom, Patrícia, o nosso tempo está chegando ao fim.
mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está começando esse 2025. O que você diria? Bom, eu diria, reforçando aqui a importância do cuidado na saúde mental, que as pessoas não tenham receio sobre isso, que elas busquem essa ajuda, que compartilhem as suas dificuldades com pessoas próximas, não se isolem, não fiquem sozinhas. Existem profissionais excelentes para estabelecer esse cuidado e tenho essa mentalidade assim, de cuidado da saúde mental. Muito obrigado pela sua presença. Um feliz 2025 para você. Muito obrigada, muito obrigada. E esse foi o nosso podcast R7 Fala Comigo. E se você gostou, encaminhe o link desse episódio para alguém que pode estar precisando se informar sobre o Janeiro Branco e os cuidados com a saúde mental. Até a próxima. Tchau!